para a gente poder começar do começo aqui, começando entendendo como funcionam as coisas, né? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, é isso aqui, tá? Gente, é um pacote de ferramentas. É muita, muita, muita coisa. Mesmo, de verdade, tá? Se a gente olhar assim, por exemplo, um Green Belt, gente, o Green Belt tem mais de 30 ferramentas, 40 ferramentas diferentes. E o Black Belt tem mais de 50 ferramentas diferentes. Tem muita coisa mesmo, certo? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Aqui vamos trazer algumas, certo? Olhando toda essa lista que eu tenho, tá, gente? Lá no YouTube eu estou passando alguns gráficos, então é melhor você assistir por lá. Olhando toda essa lista de ferramentas, todo o roadmap que a gente tem aqui, vamos ver então algumas ferramentas bacanas que normalmente causam sustos e palpitações assim para a galera, certo? Olha só, a nossa primeira ferramentinha aqui, ó, que eu trouxe para a gente falar hoje, tá? Cartas de controle, beleza? Cartas de controle é algo que é legal. E cartas de controle sempre dá dúvida para a galera, né? A galera pergunta assim, Wilson, onde que eu uso a carta de controle? Então, se você nunca viu uma carta de controle, certo? Para que serve? Carta de controle é algo que nós usamos, é uma ferramenta para enxergar o comportamento do processo ao longo do tempo, certo? É para isso que serve uma carta de controle. Então, basicamente, uma carta de controle, ela vai me dar aqui os limites de controle de processo, que são atribuídos automaticamente pelo software de estatística, certo? Eu tenho uma linha média aqui, que é a linha que a gente chama de x-barra, legal? E aí eu tenho os meus limites superiores e inferiores de processo, tá bom? Isso também gera dúvida da galera, né? Ah, o que são esses limites aqui, limites de controle? Limites de controle são feitos pelo Minitab, que é o programa que a gente usa, baseado no comportamento do teu processo. Então, pense nisso aqui que é uma bola de cristal, beleza? Com essa bola de cristal, a gente pode ter ali previsibilidade sobre o que está acontecendo dentro do nosso processo. E isso é bem importante, certo? Para a gente poder ter uma previsibilidade, entender o que está acontecendo ao longo do tempo. Perfeito. Aí, a grande questão, assim, né, da carta de controle é a gente entender, assim, e aí vem as dúvidas aí do pessoal, é entender assim, tá bom, Wilson, mas como que a gente faz uma carta de controle? Como que o bicho pega? Ó, minha câmera tá teimosa aqui hoje, ó. Tá perdendo foco, tá me deixando maluco, ó, né? Como que funciona uma carta de controle? Olha só, pensa no seguinte, tá? Primeira coisa, existem vários tipos de carta de controle, ok? Existem vários tipos, né? Então eu trouxe um primeiro exemplo aqui para a gente poder fazer um ensaio com ela, beleza? Então, imagine o seguinte, ó, que você tem aqui um gerente de recursos humanos que ele quer entender o tempo de admissão de novos funcionários. Beleza, então, como que esses dados estão organizados, certo? Como que isso aqui está organizado? Pensa no seguinte, ó, eu tenho aqui os dias e eu tenho os funcionários. Então, a cada dia eu tenho uma medição. A cada dia eu tenho uma coleta de dados diferentes. Beleza? Então, eu tenho dados que são individuais, eles não estão organizados em grupos, nem nada. Então, por que eu fiz isso? Porque eu quero enxergar o funcionário e a data. Simples assim. Uma outra forma de você ter os dados é quando você quer enxergar dentro dos seus subgrupos, certo? E o que são esses subgrupos? Eu brinco muito nas aulas. Olha, a gente tem aqui o nosso confeiteiro Masterchef. A galera aqui da Yokoten curte uma gordice raiz. E nós ajudamos um confeiteiro Masterchef a fazer churros aqui nas nossas aulas. Beleza? Galera do Insta, estamos lá no YouTube, tá? A fazer churros. Então, imagina o seguinte, que eu tenho essa fábrica de churros agora, que faz 100 churros por hora. Cara, 100 churros por hora é muito churros, vamos combinar, né? É coisa pra caramba. E aí, imagine que esse confeiteiro agora, ele quer entender o percentual de gordura dentro dos churros,
certo? Ele quer entender, olha, por que o pessoal está reclamando, a galera está com azia, isso, aquilo. Então, eu preciso entender um pouco mais, assim, essa distribuição de gordura dentro do meu processo. Aí, o que ele fez? Aí, sim, ó, galera, a gente organizou aqui por estes grupos agora, certo? Isso que muda tudo. Agora, a gente está organizando por grupos. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, cada grupo é uma hora diferente do dia, certo? Onde nós fizemos ali a nossa medição. Então, que agora eu começo a buscar uma informação que eu não quero só entender a diferença entre os churros, certo? Mas eu quero entender o que acontece no hora a hora. Por que uma hora é diferente de outra, certo? Por que um churro é diferente do outro, mas por que uma hora é diferente da outra? E por que isso é importante? Porque são perguntas diferentes que eu vou fazer aqui, certo? São perguntas diferentes. Uma coisa é algo que a gente chama de variação que eu vou ter dentro dos subgrupos. Outra é a variação entre os subgrupos diferentes. São perguntas diferentes, ó. Então, quando eu pego esses dados e coloco numa carta de controle, como essa aqui, por exemplo, certo? O que a gente começa a perceber? A gente percebe que existe uma variação aqui, algo que está rodando dentro aqui dos nossos subgrupos, certo? Que vai me mostrar o que está acontecendo entre um, o que vai acontecer entre outro, mas, principalmente, eu tenho essa variação aqui, que a gente vai chamar de entre os nossos subgrupos. Porque, de novo, gente, são perguntas diferentes para a gente fazer. São perguntas diferentes. Uma coisa é eu perguntar por que um churro é diferente do outro. Outra coisa é eu perguntar por que durante as horas que se passam do dia a dia, eu faço churros diferentes uns dos outros. Simples assim, certo? Então, isso é algo importante que a gente precisa entender. Para isso que serve uma carta de controle, onde eu quero enxergar a variação dos nossos experimentos ao longo do tempo. Beleza? Isso aí é super importante. Maravilha? Então, para quem não conhecia aí carta de controle, a gente já tem aí uma primeira leitura para dar uma visão legal para a galera, tá? A minha câmera foi para o beleléu aqui, gente, de vez, ó, tá? Então, vamos compartilhar aqui as imagens, tá bom? Olha só. O que mais que a gente tem agora? MSA. Meu Deus do céu. MSA. Gente, MSA é o terror da galera. Olha só, pensa nisso, hein? MSA é o terror da galera. O povo sofre quando a gente faz MSA aqui na escola. Fala, Wilson, meu Deus do céu, MSA, MSA. O bicho pega. Então, vamos entender o que é o MSA, beleza? Você vai entender aqui de uma forma simples. Porque quando a gente olha esse gráfico gigante assim, né? A galera se assusta, fala, nossa, esse monte de coisa, MSA é o terror aqui, ó, para todo mundo. Então, vamos entender como que esse cara funciona. MSA é uma ferramenta que a gente vai usar para conferir a qualidade dos nossos dados, beleza? Porque assim, ó, em um projeto Six Sigma, é muito importante que os nossos dados sejam confiáveis. E aí uma coisa que é interessante, tá? A gente está fazendo os projetos, e aí eu pergunto para os alunos, olha, os seus dados são confiáveis? E o aluno fala, sim, são confiáveis. Tá, como é que você fez essas medições? Ah, Wilson, mas eu peguei essas medições e baixei lá do SAP, e daí eu fiz um monte de tabela dinâmica, e daí eu cruzei para cá, fiz conta aqui, fiz conta lá, fiz um monte de coisa. Isso não quer dizer que seus dados sejam confiáveis. O que vai dizer se seus dados são confiáveis ou não é você entender a variação que tem por dentro deles. Olha isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que, olha só, MSA é algo que é simples da gente entender. A gente só tem que entender que MSA é um sistema de medição, certo? Measurement System Analysis, análise de sistema de medição, para medir um fenômeno, um efeito, algo que eu quero enxergar para tomar uma decisão, simples assim. E o processo de coleta de dados, que é o tal do bendito do MSA.
Então você precisa entender que MSA é um processo que vai correr junto com o teu processo, gente, de coleta de dados. Esse que é o ponto, entende? Ele vai correr junto com o teu. Então pensa o seguinte, ó, médicos, quando eles vão usar um termômetro, o termômetro tem que dar a temperatura certa. A galera da qualidade, dos inspetores, quando usa um paquímetro, por exemplo, ele tem que dar as medidas certas das peças. No seu carro, quando você vai lá e você olha o medidor de combustível, você espera que o teu carro te dê a medida correta, certo? A leitura correta do indicador de combustível, senão você vai ficar na rua. Pô, vai falar que tem autonomia de 10 km, você dá aquela abusada básica e ficou na rua. Por quê? Porque a informação chegou errada para você, que veio do teu sistema de medição, lá do teu carro. Beleza? E a gente está medindo coisas a vida inteira, o tempo inteiro. Quando você vai no supermercado comprar 1 quilo de banana, você não quer que a balança esteja correta? Quando você vai abastecer teu carro, você não quer que a bomba registre corretamente a quantidade de combustível, sem sacanagem, sem nada? Então, isso é um sistema de medição, simples assim. Legal? Então, pensa num processo que corre junto com o teu processo de melhoria. E aí, com isso, você vai fazer um outro processo para medir se os seus dados são bons ou ruins. Simples assim. Você sabe por quê? Porque, olha só, o bicho pega nesse sentido aqui, galera, tá? Que existem 2 tipos de problemas com seus dados, e você nem sabia disso até agora, tá? Primeiro é o seguinte, ó, você pode ter variações nos seus dados que são do processo de medição em si, ou seja, como que eu estou coletando os meus dados, e aí são problemas de pessoas. Então, imagine que você tem 5 pessoas diferentes coletando dados para você. Digamos que essas pessoas estejam trabalhando sei lá, em 3 turnos diferentes, por exemplo, tá? Coletando os dados para você. Como que você tem certeza que as pessoas do primeiro, do segundo e do terceiro turno estão trabalhando igualzinho, coletando os dados para você, todos fazendo igualzinho, sem nenhuma variação, sem nada? E aí, sabe o que acontece? Cada pessoa vai registrar os dados de uma forma diferente. E aí, aquilo que parece ser uma variação nos seus dados, uma dispersão dos seus dados, está mascarando a realidade do processo, porque, na verdade, o teu problema está na coleta de dados e não no teu processo em si, certo? Então, é aí que o bicho pega. E o bicho pega onde também? No instrumento em si de medição. Então, quando você usa um instrumento que não é calibrado, que não é aferido, que não tem a resolução ideal para enxergar a tua informação, você vai ter grandes problemas na coleta de dados também. Isso é MSA, simplesmente isso, certo? É um processo, é uma análise que você vai fazer para entender se os seus dados são bons ou se são ruins. Simples assim, legal? E aí, ó, o bicho pega também no MSA pela própria complexidade do gráfico, certo? Gente, MSA, olha, eu vou falar para vocês, viu? É um negócio assim, ó, é manha, é estudo, é manha, não tem jeito, galera, tá? Tô vendo um monte de Greenbelt aí com a gente no YouTube, no Insta, galera pira na aula. Gente, é manha, não tem jeito. E aí a gente, lembra daqueles exemplos das ações que eu dou para vocês nas aulas? Então, quem trabalha com o mercado de ações, por exemplo, de investimentos, ele sabe que o pulo do gato é a análise gráfica, certo? Então, você vai lá trabalhar, por exemplo, em Forex, né? Que é a compra da paridade entre as moedas, não da moeda, você compra a paridade entre as moedas. Pô, você vai olhar lá um gráfico lá que chama-se de candle, as velas, e o comportamento dele vai te dizer se você compra ou se você vende. Vai lá no Ibovespa, por exemplo, o mercado, as ações vão te dizer, os gráficos vão te mostrar. Quando você vai fazer um Excel, você não analisa os gráficos que você tem? Você tem lá gráfico de pizza, gráfico de bar, gráfico disso, gráfico daquilo. Você não faz uma análise gráfica? O MSA é a mesma coisa. Só que é uma análise gráfica, pô, raiz, né, galera? Vamos combinar, né? É uma análise gráfica raiz. Então, você olha ali primeiro, pô, componentes da variação. Então, aqui eu já estou entendendo se a variação é das pessoas, da coleta de dados, se é da peça a peça ou é do sistema de medição.
Aí eu estou olhando a carta R por confeiteiro. Olha aí, eu já começo a descobrir qual é o confeiteiro que está fazendo tudo errado. Nesse caso aqui é a Leila, né? A nossa confeiteira Leila, que inclusive está aqui assistindo a aula com a gente. Aí nós vamos fazer aquela prática do Kaigente na Leila, né? Aquela prática japonesa de melhoria contínua, que é o Kaigente. Na confeiteira Leila aqui, ó. Certo? Falta de estabilidade, por exemplo. Aí na carta de baixo, X barra, a gente vai comparar ali, ó, quais são os confeiteiros que trabalham iguais, quais que trabalham diferentes. Aí, pô, eu tenho também um box plot aqui, ó, que está me mostrando a visão por churros, né? Que sim, que eu tenho uma diferença no teor de gordura dos churros. Aí embaixo eu estou olhando por confeiteiro, que sim, que eu tenho uma diferença no confeiteiro. E no último, a interação entre eles, que mostra como que eles trabalham de formas diferentes, certo? Então, gente, com isso aqui você mergulha nos dados. Por isso que eu falo que, olha só, não existe problema que um Green Belt e que um Black Belt não consiga resolver. É aqui que faz toda a diferença. É aqui que faz toda a diferença, porque assim, ó, quando você trabalha com Lean, quando você trabalha com Kaizen, você enxerga os seus dados, você trabalha com eles, mas você vai até um certo nível. Chega um momento que você resolveu 80% dos seus problemas, mas você tem aqueles 20 que estão te incomodando toda hora, aqueles 20 que continuam enchendo o seu saco. Aí você tem que entrar com uma parada dessa aqui, certo? Com uma análise gráfica, uma análise estatística mais robusta. Senão você não consegue enxergar o problema, não consegue resolver, tá? Então a MSA é o terror da galera do Greenbelt, mas a gente faz uma aula bacana sobre isso, né, galera? Pô, você joga até catapultas virtuais lá para a gente treinar e aprender o MSA. É legal, né? Não, aqui não tem aula chata, não. Beleza? Maravilha! Galera que está chegando agora com o primeiro contato com Six Sigma, agora eu trouxe uma ferramenta do Lean, tá? Ó, tô vendo o pessoal no Insta, lá no YouTube tá mais legal para assistir, tá bom? Porque eu tô passando os gráficos lá. Ferramenta do Lean agora, para mostrar para vocês. Ó, mapa de fluxo de valor, MFV. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Você fazer melhoria contínua sem usar o MFV, sério, cara, não tem como. Não tem como. O MFV é uma das ferramentas mais importantes da melhoria contínua, das mais importantes do Lean Management. Você tentar resolver um problema sem fazer o MFV é igual você ir no baile e dançar com a tua irmã. Cara, não tem graça, tá? Não tem graça, porque você não enxerga o que está acontecendo. Não tem graça nenhuma. Você finge que está fazendo melhoria e ela finge que você está gostando do teu baile. Simples assim, tá, galera? Simples assim. Mapa de fluxo de valor é uma ferramenta que vai te mostrar onde estão as perdas e os desperdícios dos processos de vocês. Simples assim. Aí a gente tem que lembrar lá do Lean, certo? Pô, cara, eu tenho 7 desperdícios. Eu tenho 5 princípios. Como que tudo isso está acontecendo dentro do meu mapa de fluxo de valor? Então, quando eu faço MFV, que eu faço esse mapeamento que a gente fala de ponta a ponta, certo? End to end do nosso processo, a gente entende o que está acontecendo. Você enxerga as perdas, você enxerga os desperdícios, você vê onde que você está perdendo tempo, você vê onde que você está engargalado, você vê onde que você tem retrabalho, você aprende tudo isso. Por isso que ela é uma ferramenta que ela é fundamental em qualquer iniciativa de melhoria contínua. Sério mesmo, tá, gente? Olha, isso aqui é o que vocês têm que aprender, cara. Vocês têm que aprender isso aqui, tá? Ai, Wilson, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Cara, vai lá no meu YouTube que tem aula de graça de MFV para vocês, tá? Pra vocês não ficarem chorando aí, beleza? Para não usar a muleta. Tem que aprender, tem aula de graça sobre isso aqui. Aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui no YouTube, gente, é uma MFV de um processo de manufatura, beleza? De chão de fábrica, que também pode ser aplicado para logística ou para outros processos também de caráter físico, legal? Tudo que você tiver de movimentação física, você também pode usar e fazer. E aí também, você usa o mapa de fluxo de valor para seus fluxos administrativos também. Ele tem um layout diferente disso, mas o conceito é o mesmo.
No conceito do mapa do fluxo de valor, eu quero entender aqui, ó, quanto tempo eu levo para fazer cada uma das minhas atividades, que são essas barrinhas aqui embaixo, quem está executando, quero entender o meu estoque intermediário. Eu já fiz trabalhos de consultoria que, quando a gente foi numa fábrica e a gente traçou o mapa de fluxo de valor, a gente começou a entender todos os problemas da fábrica e tudo, nós conseguimos quantificar o tamanho dos problemas e quanto de material eles tinham no chão parado entre processos, tá? Que é o que a gente chama de working process. E com isso, nós fizemos uma matemática e a gente conseguiu mostrar para o cliente que ele tinha 1.200.000 reais parado no fluxo dele. E aí eu falei para ele, cara, o que você faz com 1,5 milhão de reais? Ele, nossa, Wilson, eu faço muita coisa. Eu falo, então, tá vendo a tua fábrica aqui? Ó? É isso que está acontecendo. Você tem 1,5 milhão de reais espalhado aqui pela tua fábrica, teus processos, excesso de estoque, excesso de matéria-prima. Vamos trabalhar para reduzir esse cara aqui. Legal? Então é com a MFV que você põe depois sistema puxado, você põe aqueles kanbans de abastecimento, supermercado de abastecimento, né? Perdão. Você põe o kanban de abastecimento, o kanban de retirada, o kanban de produção, certo? Numa segunda etapa. Mas o MFV que é o que vai fazer você ter o fluxo contínuo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Sabe onde é que o bicho pega no MFV? Que a galera bate cabeça na hora de fazer? Ó, 2 coisas, beleza? Aliás, 3 coisas. Primeiro ponto. Você precisa começar pela família de produtos, gente. Pensa comigo. Você está lá numa fábrica, ok? Aí a tua fábrica, ela produz celular, produz monitor e produz um teclado. Uma fábrica de componentes eletrônicos, por exemplo. Se você puder imaginar essa fábrica rodando, o processo produtivo de um celular, de um monitor e de um teclado é muito diferente, certo? São materiais diferentes, são máquinas diferentes, são etapas produtivas totalmente diferentes, elas não passam pelo mesmo caminho. Então, o grande erro das pessoas, quando elas começam a fazer MFV, elas já saem mapeando o processo sem escolher uma família de produtos. E aí vai dar ruim, cara. É a mesma coisa no administrativo. Você vai lá no administrativo e aí aparece um negócio lá assim, ó, eu quero fazer um mapeamento dos processos da área de compras, por exemplo. O terror de todo comprador. Ai, meu Deus, eu não consigo mapear esse negócio aqui, Wilson. Daí eu sento lá com o cara e falo, ó, deixa eu ver teu processo. Tá aqui, mas não está refletindo a realidade. Falo, beleza, quantos tipos de compra você tem? Cara, você tem compra de material importado, você tem compra de matéria-prima, você tem compra de serviços de remessa para industrialização, certo? Você tem compras de serviços, por exemplo. O caminho que ele faz é diferente, as pessoas são diferentes, as transações são diferentes, as telas do sistema são diferentes. Então você não pode mapear um processo de compras assim, dessa forma. Vai dar ruim. Então você precisa separar uma família de produtos e de serviços. Esse é o primeiro ponto, tá? Para você começar a fazer o MFV, começar as coisas darem certo para você. Aí depois disso, você tem que calcular o TACT, beleza? O que é TACT? TACT é uma palavra de origem japonesa, de Lean? Não! Alemã, que quer dizer o ritmo, beleza? O ritmo das tuas entregas, o ritmo da tua produção. A gente fala muito isso nas aulas. Pensa numa fábrica. O TACT é o que vai te dar o coração pulsando da fábrica. Tum, 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 tum. É o ritmo, a pulsação da fábrica. Ritmo do quê? Ritmo das tuas entregas. Então, eu preciso fazer 30 peças a X horas. Eu preciso liberar tantas ordens de compra em tantos minutos, por exemplo. Isso é TACT time, beleza? Isso é TACT time. Isso é super importante. Por quê? Porque é através do TACT time que você vai responder algumas perguntas sobre o teu processo. Se você está, por exemplo, muito adiantado ou muito atrasado. Certo? Porque, olha só, o que diz o Lean pra gente? A filosofia, o que o Lean diz? O Lean me diz que eu quero ser rápido demais? Ele diz isso? Você tem que correr igual um maluco? Não.
Ele diz que você tem que ser devagar? Não, eu não quero. Eu quero trabalhar no ritmo certo. Eu não quero trabalhar nem muito rápido, nem muito devagar. E como é que você faz isso? Como é que você trabalha no ritmo certo? Nem muito rápido e nem muito devagar. Quando você calcula o TACT. É através desse cálculo de TACT que você consegue fazer o trabalho. Ai, Wilson, mas no administrativo a gente não consegue calcular o TACT. Às vezes não, mas na maioria das vezes a gente consegue, certo? Então você consegue saber lá, por exemplo, quantas ordens de compra você tem que tirar a cada minuto, por exemplo. Olha, se a cada 20 segundos, né? Aliás, perdão, se a cada 20 minutos eu não emitir uma ordem de compra, eu vou ter um problema na minha operação. Eu vou ter compradores que vão estar estrangulados. Vai aí com o pessoal da operadora da área de saúde, por exemplo, né? Olha, se eu não liberar 10 exames a cada meia hora, eu vou ter um gargalo na minha operação, certo? A galera vai reclamar, né? O cliente vai reclamar, vão lá no Procon, vão fazer um monte de coisa, vão ligar lá na ANS, por exemplo, certo? A gente faz um trabalho desse como operadora de saúde aqui em Santa Catarina. Por isso que o TACT é importante. Você tem que saber se está no ritmo certo. Ah, Wilson, como é que calcula o TACT? Tempo disponível pela demanda do cliente. Simples assim. Ou seja, quanto tempo eu tenho para atender à demanda do meu cliente? Aquilo que ele quer. Fácil, matemática básica, tá? Não confundam TACT com tempo de ciclo, não confundam TACT com tempo de processamento, tá bom? São coisas diferentes. TACT é TACT, ponto. Tempo disponível pela demanda. É isso. Eu tenho 9 horas para produzir 350 peças. Quanto que vai me dar o TACT? Você vai ter a tua razão de peças por hora a serem feitas, por exemplo. Legal? E o último erro, né, na confecção do MFV, é não fazer o mapa alvo, a situação alvo. Nós somos muito bons para fazer a situação atual, beleza? Mas quando você faz a situação atual, que você mapeia somente a situação atual, você tem um problema gigante, que é o seguinte: você só está secando gelo. Olha isso, você só está secando gelo. Por quê? Porque você está resolvendo o problema do agora. Eu estou olhando as perdas, estou olhando os desperdícios, estou resolvendo o problema do agora. Ok, beleza. Mas o princípio da melhoria contínua vai nos dizer que eu tenho que olhar para o futuro, certo? Então eu tenho que projetar o meu alvo. Quando eu projeto o alvo, aí sim eu tenho a verdadeira essência da melhoria contínua. Por quê? Porque eu estou olhando o processo como um todo. Eu não estou olhando só uma partezinha dele para resolver. Por isso que é importante você projetar o mapa-alvo. Legal? O que mais a gente tem aqui? Ó, ferramenta A3. Vocês já devem ter ouvido falar. O bom e velho A3, certo? Que na verdade não é ferramenta, é um pensamento. É o pensamento A3. Existem formas diferentes de A3. As empresas trabalham com A3 diferente. Tem o A3 de solução de problemas da Toyota, tem esse tipo de A3 que a gente usa aqui na Yokoten, certo? Mas ele é um pensamento. Ele é um formulário de um tamanho de uma folha A3 que vai te fazer algumas perguntas e você vai ter 8 passos importantes para serem feitos para poder usar o A3 para fazer essa reflexão, que é muito importante. Legal? Então, assim, ó, as companhias enxutas, elas trabalham com A3, porque em uma única folha de papel você tem tudo. Você tem os teus requisitos, você tem as tuas entregas, você tem o diagnóstico da tua situação atual, daquilo que está acontecendo agora. Você tem tudo isso em uma folha de papel só. Prático. Você não precisa ficar com milhares de relatórios, milhares de ferramentas. Onde que o bicho pega? Primeiro ponto, quando a gente começa a trabalhar no A3 e não entende a situação de forma clara, certo? Se você pensar que o A3 é só um formulário, não vai adiantar. Você tem que entender que o A3 é uma filosofia de trabalho, é um pensamento. Você vai conduzir um raciocínio através do teu A3. Quando a gente fala em compreender a situação de forma clara, é colocar energia nesse processo de investigação do A3 para você ter uma completa varredura do sistema, para você entender o teu processo de A a Z. E aí você pode falar
que depois que você fez as 5 perguntas clássicas importantes de 1 a 3, você fez uma completa leitura das anormalidades e dos problemas que tem no teu processo. Então, um dos fatores que o bicho pega no A3 é que a galera não faz direito, simples assim. A gente subestima, achando que é só uma ferramenta, e o A3 ele é muito mais do que isso. Ele vai te levar a pensar de forma diferente, certo? Então, para as consultorias, como é que a gente organiza? Organiza com A3, é super bacana, funciona super bem, super eficiente. E outro problema no A3 é a confusão dos indicadores, certo? Porque o que acontece? Quando você monta o seu A3, você vai colocar os seus indicadores lá em cima, que são os requisitos do projeto, que é aquilo que eu tenho que entregar, aquilo que é importante do meu projeto, que a gente chama de indicador macro, por exemplo, no ponto 1. E no ponto 5 são os indicadores de monitoramento, ou que a gente chama de itens de controle, certo? Que são os itens de controle que vão fazer a nossa leitura, vão nos dar a nossa leitura se o processo está indo para o lado certo ou não. Porque, assim, ó, uma das grandes aflições das empresas é assim, ó, você vai lá e começa a trabalhar com plano de ação. Você vai lá e monta aquele plano de ação, faz um monte de coisa, faz tudo. Beleza. Como é que você sabe que você está indo para o lado certo? Me diga, como é que você sabe disso? Como é que você tem certeza que aquilo que você está trabalhando vai dar um resultado para você? Que você não está indo para a direção errada? Então, quando você quebra esses indicadores, que você tem lá em cima os seus indicadores de requisito do projeto e os indicadores de monitoramento lá embaixo, você consegue ter essa leitura. E aí você sabe até quando que você tem que pivotar, certo? O que é pivotar? É você conseguir rapidamente identificar que você está indo para o lado errado, que teu plano de ação não está dando certo e você precisa fazer um desvio. Você precisa tomar uma ação corretiva. Mas a grande questão é que agora você vai enxergar rápido isso com a A3. Você não vai ficar batendo cabeça, né, à mercê dos problemas que nem estão acontecendo, tá? Legal? Então esse é super importante para o A3. Aliás, para os Green Belts, para os Black Belts que estão aqui me ouvindo, no sabadão temos a aula raiz de A3 de desdobramento estratégico, hein, galera? Não esqueçam disso, tá? Estaremos todos juntos aí. E quem entrar agora nessa turma de Green e de Black que vai abrir na sexta-feira, já entra aí também aprendendo A3, já entra discutindo com os mais de 300 ninjas que a gente tem na comunidade no nosso Master Blaster aulão de estratégia de A3 no sábado. Beleza? Que a galera mega curte, né? Ó, coloca no chat aí, ó, os Green Belts que já fizeram a aula de A3, se é legal ou se não é, ó. Leila, coloca lá para nós que você já fez lá, né? Aliás, a Leila é a menina do A3, né? Na Copa. Certo, galera? Então, sabadão raiz agora. Beleza? Então, isso que funciona no nosso A3. São esses os cuidados que a gente tem que tomar. Ó, o que mais a gente tem aqui? Agora, DOE. Vocês acharam mesmo que eu não ia trazer nada de DOE aqui? Ah, fala sério, né? Tem que ter DOE, cara. DOE é um negócio super importante. DOE é Design of Experiments. Beleza? É uma das ferramentas mais legais que a gente tem dentro do Lean Six Sigma. Na minha visão, tá bom? Ninguém é dono da verdade, cada um tem gostos, tem aptidões diferentes. Mas o DOE é muito legal, porque é o seguinte, como que a gente aprende? E eu diria até mais, tá? Não só como que a gente aprende, mas como que a gente começa a resolver os nossos problemas? Normalmente, na maioria das vezes, a gente vai por tentativa e erro. Não é isso que acontece? Agora faz isso, não deu certo. Agora muda aquilo, não funcionou. Agora faz esse setup, muda isso. A gente fica no tentativa e erro. Quanto tempo você perde por tentar resolver seus problemas com tentativa e erro? Quantas dores de cabeça podem ser evitadas com isso? Certo? Então, o DOE, o Design of Experiments, ele veio para combater isso, certo? Igual o ratinho que está aqui no nosso slide, né? Ele vai tentando tirar lá o queijinho da ratoeira até uma hora que ele consegue. Ou, clac, pega ele, certo? Tentativa e erro.
Então, essa ferramenta DOE, a gente vai fazer isso. Nós vamos trabalhar como se nós fôssemos o professor Pardal. Lembra do professor Pardal, lá da Disney, da turminha da Disney? O que o professor Pardal faz? Ele tem um laboratório, né? Ele é inventor. E ele pega esse laboratório, faz coisas diferentes, máquinas, compostos químicos, ele faz um monte de coisa. Beleza. Aqui a gente também faz. Por isso que eu falo para os nossos alunos que também nós somos cientistas. Assim como o professor Pardal, nós também fazemos ciência. Só que a gente faz ciência um pouquinho diferente. No nosso laboratório, a gente não tem compostos químicos, tubos de ensaio, esse tipo de coisa. Mas nós temos, fatos e dados, informações estatísticas e análises gráficas. Legal? Então, imagina isso aqui. Pense num laboratório, só que em vez de você ter coisas físicas, né, tangíveis, você tem estatística, você tem análises gráficas, você tem conceitos estatísticos que vão te levar a fazer essa experimentação, beleza? Aí agora eu queria voltar com a gordice aqui com vocês, tá? Galera do Insta, lá no YouTube tá melhor a transmissão, tá bom? Porque tem uns gráficos que eu tô passando por lá. Queria voltar agora aqui com vocês com um ponto importante, que é a questão da gordice aqui na escola, beleza? A galera curte uns churros, né? Os alunos já sabem disso. Então, trouxe de novo aqui o nosso confeiteiro Masterchef, beleza? Que imagina o seguinte, ele continua na saga pelos churros perfeito, e agora o que ele quer fazer? Ele tem dois experimentos. Ele quer reduzir o percentual de gordura e quer maximizar o rendimento da receita. Pô, é só a gente consumo, né, galera? Vocês não querem comer um churros fitness, assim, né? Fitness, como a galera fala, certo? Quem quer comer um churros fit que não engorda, que não tem carboidrato, rico em proteínas, certo? Então, o nosso confeiteiro Masterchef também tem essa ideia. Porque aqui a gente faz confeitaria Masterchef, né, cara? Não é aquele docinho sem vergonha. Não, é Masterchef, é high level de gordice aqui, ó. E daí imagina o seguinte, se você for pensar, o que a gente pode fazer no churros? Como que a gente pode testar as coisas, certo? Mudar a composição, mudar a receita, para que a gente tenha um churros perfeito, por exemplo. O que a gente poderia fazer? Olha só, imagina o seguinte, a gente pode pegar ali e brincar com o nível de leite, talvez, né? Será que se eu colocar mais leite ou menos leite, o churros fica mais gorduroso ou fica mais crocante, menos crocante? Eu posso brincar ali com o tipo de gordura, por exemplo. Posso fazer com óleo de canola, posso fazer com óleo de girassol. Aí, na hora que eu for fritar esse churro, certo? Pô, será que dá a diferença entre eu fritar em 120, 240, por exemplo? Enfim, a gente tentaria fazer combinações diferentes e, baseado na tentativa e erro, a gente ia achar o melhor resultado, certo? Isso provavelmente aconteceria. Só que a gente não sabe até que ponto um fator desse tem influência com o outro. Até que ponto eu mexo em um e eu não mexo no outro. E aí você vai tentando e errando, né? Parece aquelas penas eternas, assim, que você fica lá a vida inteira fazendo a mesma coisa e não acha a solução. Beleza? Então, como é que a gente faz isso aqui no Six Sigma? A gente usa um DOE. A gente pega esses dados estatísticos, beleza? E aí, com isso, a gente vai lá e faz a nossa análise. Então, por exemplo, nessa aula que a gente fez aqui, que eu trouxe aqui uma fotografia das apostilas dos nossos alunos, né? A gente tem ali, por exemplo, que o tipo do óleo e a temperatura do óleo são que mais influenciam na minha variável de resposta, no índice de gordura e no rendimento da receita. Pô, beleza, cara. Aí o outro gráfico do lado, ele está me dizendo ali, está confirmando que esses fatores combinados, eles trazem o melhor rendimento, a melhor maximização das nossas receitas, das nossas formatações de churros. Pô, beleza. E daí o que você faz? Você pega essa informação que ele te deu e dá mais uma descascada. Continua lá no DOE, para agora a gente entender como é que é a relação entre fatores e níveis.
Olha que massa esse gráfico aqui, ó. Olha que legal, ó. Tá? Então, por exemplo, do lado esquerdo da tela, aqui, galera do YouTube que está assistindo a gente, do lado esquerdo da tela, tem ali, ó, por exemplo, temperatura do óleo. Qual seria a melhor combinação? Seria eu assar ele em 120 graus, porque eu quero diminuir o percentual de gordura. Tipo do óleo, pô, vou lá em cima, vou olhar com óleo de canola, porque o óleo de canola me dá um rendimento maior, certo? Só que ele tem mais gordura, então eu vou trabalhar com girassol. O que é melhor, manteiga ou margarina? Nesse caso aqui eu vou optar pela manteiga, porque ele me dá um menor índice de gordura. E o ideal é assar ele a 320 graus, certo? Que vai me dar. Então, todas as linhas apontando para baixo aqui me dão os melhores resultados, certo? Por quê? Porque aqui eu quero reduzir o percentual de gordura. Imagina que eu quisesse aumentar. Imagina que a minha variável de resposta, certo? Fosse aquela outra lá que nós estivéssemos trabalhando, que seria para aumentar a receita, aumentar os ingredientes da receita. Daí o que a gente teria que fazer? A gente teria que trabalhar olhando os indicadores opostos. Trabalhar para subir o rendimento da receita e trabalhar para essa maximização, certo? Então, depende da sua variável de resposta. Gente, essa ferramenta, assim, ela é muito legal. Ela é muito, muito legal mesmo. Às vezes a galera tem o maior medo dela, assim, de trabalhar, né? Que, ai, viu, isso é complexo demais, o DOE. Ai, é difícil para fazer o DOE. Gente, o DOE é muito, muito legal, assim. A gente consegue fazer um estudo muito rico dele, muito bacana, certo? E você tem que partir de algumas hipóteses. Então, ontem à noite, a aula com a galera dos Green Belts lá foi massa. A gente fez aí uma revisão com as nossas catapultas virtuais e a galera pirou na aula, foi super legal, né? A gente colocou mão na massa e fizemos aí um trabalho super bacana com a galera. Maravilha? Gente, então, assim, né? Eu quis trazer aqui para vocês algumas ferramentas do Seis Sigma. Legal? A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Tudo isso a gente tem nos nossos treinamentos de Green Belt, de Black Belt. A galera que está na missão Chave Ninja, que está rolando agora, já está aprendendo bastante ferramentas, já está aprendendo bastante coisas, certo? Já está rolando. Ontem a gente já teve a primeira aula com Pensar Diferente, que para fazer melhoria contínua, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir pensar diferente. E amanhã nós teremos a aula 2 com o estudar, o analisar de forma diferente, certo? E nos grupos de estudo, no Facebook, no LinkedIn, cara, tem muita aula rolando, tem muito conteúdo extra que eu estou colocando, né? A gente vai mudando esse programa de tempos em tempos, então tem outras lives, tem outras coisas. Então, para a galera que está assistindo aqui, que está inscrito lá na Missão Chave Ninja, amanhã, quarta-feira, a gente vai ter outra live de aquecimento, eu vou trazer um outro tema legal. E na quinta-feira tem um tema super especial, que é as soft skills, certo? O que são soft skills? São as competências comportamentais que a gente tem, certo? Que é o mais importante hoje. É o mais importante para qualquer profissional, beleza? Tanto é que, né, dizem, tem o ditado popular, que você é contratado pelas tuas aptidões técnicas e demitido pelo teu comportamento. Não é isso que acontece? Quando você vai lá e manda o currículo, o cara te contrata como? Pelo teu currículo, pela tua técnica, ele não te conhece. Ao longo do tempo, o teu gerente te conhece, o teu diretor te conhece, e se você não se comporta conforme a cultura da empresa, se as tuas atitudes não condizem com o fit cultural da companhia, você é mandado embora. Triste, né? Mas é isso que acontece, certo? Então, a gente tem que falar sobre soft skills, certo? Sobre essas competências. E tem tudo a ver com o Seis Sigma isso aí, certo? A grande dificuldade das pessoas é treinar essas soft skills, porque são competências que você não aprende na escola, você não aprende na universidade, você aprende com algo que eu chamo assim de campo de batalha,
certo? Que é metendo a mão na massa, aprendendo, fazendo. Então, eu faço muita questão de passar tudo isso para os nossos alunos, certo? A galera do Green, a galera principalmente o pessoal do Black, a gente fala muito sobre isso, né? Isso é super importante, assim, cada vez mais as companhias elas estão pedindo isso, tá? Então, na quinta-feira, que vai ser a última live de aquecimento para a Missão Chave Ninja, eu vou trazer esse material super especial para a gente falar sobre isso aí. Beleza? Estaremos aqui quinta-feira às 19h38, como de hábito. Maravilha? Então, eu queria super agradecer a galera do Instagram que entrou aqui com a gente, queria agradecer a galera do YouTube que entrou lá com a gente, legal? Tivemos uns probleminhas tecnológicos, uma câmera enchendo o saco de tempos em tempos aqui, mas no final das contas deu tudo certo, né? Trabalhar com a internet é assim mesmo. Beleza? Gente, super obrigado aí por vocês, tá? Temos aqui algumas perguntas para responder, temos um tempinho, deixa eu ver, ó. Aqui no Instagram ninguém perguntou, deixa eu ver lá no YouTube, a galera tá lá. O Rodrigão Coutinho escreveu que está começando o trabalho de Kaizen na área dele, vamos montar um mapa. Qual a diferença entre mapa de processo e mapa de fluxo de valor? Rodrigo, a diferença é o seguinte, que no mapa de processo, é que depende do que você entende de mapa de processo, tá? Então, tem vários tipos de mapa de processo. Inclusive, o mapa de fluxo de valor é um dos tipos de mapa de processo. Então, você pode ter um mapa de processo, um fluxograma funcional, você pode ter um fluxograma de raias, você pode ter um mapa de fluxo de valor, você pode ter um Makigami, que também é super legal, certo? Então, só aqui, cara, eu te dei 4 tipos de mapa de processo. Cada um deles está trazendo uma visão diferente, certo? Então, eu acredito que, pelo que você escreveu aqui, você está colocando aquele mapa, aquele fluxograma de raias, certo? Aquele tradicional. Nesse tipo de fluxograma, você não enxerga, por exemplo, o tempo que você levou para fazer as coisas. Você não enxerga a demanda do cliente, por exemplo. Você vai ver ali só as suas atividades, certo? É aí que muda com relação ao mapa de fluxo de valor, tá? Então, se eu puder recomendar para você, cara, vá no mapa de fluxo de valor. Ele vai agregar muito mais do que qualquer outro tipo de mapa de processo na tua operação, Rodrigão. Beleza? Faça esse aí. Maravilha. O Apolônio perguntando aqui, ó, onde entra o QFD no Lean? Né? Ó, matriz QFD, beleza? Apolônio, é o seguinte, tá? No Lean, a gente não usa QFD, beleza? A gente vai usar QFD no Six Sigma, nos estudos de Six Sigma. Por quê? Porque o QFD, ele é uma matriz que a gente vai usar para traduzir um pouco melhor a voz do cliente, certo? Aqueles requisitos mais subjetivos em algo mais objetivo e mensurável. Então, eu vou pegar aquela característica de qualidade que é importante para o meu cliente interno ou externo e vou cascatear ela para que a gente possa traduzir nesses requisitos mensuráveis, tá? Por exemplo, em projetos de qualidade, em projetos de redução de refúgio, tudo isso, você usa o QFD, legal? Mas ele não é uma ferramenta que faz parte do Lean, mas é uma ferramenta que ajuda ao Lean. Principalmente é o primeiro princípio do Lean, que é valor para o cliente, certo? Então, ele tem uma correlação. Ele não faz parte da grade de estudos do Lean, mas ele tem uma correlação bem forte. Diferentemente do Six Sigma, certo? Que ele tem uma relação. Só que eu uso mais a matriz CTQ, tá? Eu acho que a matriz CTQ ela é bem melhor da gente usar do que a QFD. Não sei, mas aí é minha opinião, né? Cada um é cada um. Tá? Beleza? Quem mais? Vamos ver, temos mais perguntas lá? Filipão agradeceu ali, beleza. A Lidiane sempre ali com a gente. A Leila na área. Beleza, perfeito. Gente, então assim, ó, super obrigado aí para vocês, obrigado por essa noite, tá bom? Desculpa pela minha câmera aqui que tá maluca, ó, fica perdendo foco toda hora, ó. Né? E aí a gente já se vê de novo aí nas nossas próximas aulas. Beleza? Olha só, até caiu minha conexão aqui, ó, internet. Você vê só que beleza, né? Maravilha?
Gente, obrigado, galera do Insta. Valeu. Obrigado, galera do YouTube. Valeu. A gente se vê aí, gente. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.